Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael, do site controversiacatólica.com. Estou mais uma vez com o padre Rodrigo da Silva e hoje nós falaremos sobre a necessidade do homeschooling e qual seria a espécie de homeschooling mais adequada para os nossos fiéis, para os católicos interessados em dar uma educação, instrução religiosa aos seus filhos. Padre Rodrigo. Bem, bom dia a todos. Diogo. É sempre um prazer estar aqui falando para o Controvérsia, gravando esses vídeos, ou essas controvérsias polêmicas. Essa vai ser controvérsia, né, padre? É. Essas nossas conversas. Recebemos diariamente e-mails de pais e mães de família, de todo o Brasil, e às vezes até de fora também, sempre se questionando, será que eu ponho ou não meu filho na escola? Será que ele vai ter uma boa formação? Uma instrução humana e religiosa também boa o suficiente, sobretudo nessas escolas ditas católicas, o que fazer? Ou, por exemplo, nós já recebemos mensagens dizendo: padre, olha, minha família já está completamente perdida, meus filhos, eu não sei o que fazer, eu pus na escola, parece que voltam piores, meu filho agora está na universidade, virou ateu, perdeu a fé, ou é usuário de drogas, seja lá o que for. Então, o que fazer nesses casos? A igreja sempre, a instituição católica, sempre pensou em tudo isso. Por isso que fundou universidades católicas, fundou escolas católicas, para isso, para formar essa juventude cristã, digamos assim. Então as pessoas confiavam seus filhos a essas instituições católicas e, de fato, deram bons frutos. Tivemos os maristas, as ursulinas, as doroteias, as damas cristãs, os salesianos, os beneditinos. Todos esses colégios católicos deram bons frutos. Os jesuítas, por exemplo, onde o grande padre Leonel Franca estudou, por exemplo, no Anchieta, lá em Nova Friburgo, etc. E hoje, quais são os problemas, então? Por que, em vez de termos esses bons resultados, pelo contrário, colhemos frutos maus, abrolhos, digamos assim, desses ensinos? Ou, pior ainda, pessoas que põem os filhos em escolas públicas, escolas acatólicas, por exemplo, escolas protestantes, escolas mistas, onde há a coeducação, tudo isso, que foi condenado pelos papas, sobretudo na Divini Lius Magistri do Papa Pio XI, lá ele condena vários erros das escolas, e põe como pecado grave dos pais porem os filhos nessas escolas, que não há, por exemplo, instrução religiosa católica. Então, padre, poderíamos, para sintetizar um pouco, entender que o resultado hoje em dia não é como antigamente, porque os parâmetros adotados, os princípios dessas escolas atualmente não são os princípios que a igreja recomenda. Exato. Na verdade, que manda, a igreja exige que seja seguido para ter uma educação católica. Então, depois do Concílio Vaticano II, vimos que a igreja foi praticamente dilacerada, destruída, abalada em toda a sua estrutura. E não somente a igreja, essa sociedade espiritual, mas também a sociedade civil foi abalada. Quando a igreja, a contra-igreja, melhor dizendo, adotou os princípios maçônicos da Revolução Francesa, assimilou e começou a disseminar e a ensinar isso, vemos que foi o fim das escolas católicas. Quantos colégios eu conheço que eram colégios femininos, divididos, havia essa separação, meninas e meninos e tudo, e havia ainda o ensino religioso católico, e depois do Concílio Vaticano II isso acabou. Misturou tudo, homens e mulheres tudo juntos, e não tem mais o catecismo, a doutrina católica. Sim, eu mesmo estudei num colégio Santos Anjos, em Joinville, e era um colégio que era de freiras, eram apenas moças que eram educadas cristamente antes do Vaticano II, e depois com as aberturas, atualizações deles, ou melhor, com a apostasia do Vaticano II, que na verdade foi um abandono do que a igreja sempre defendeu e acreditou, aconteceu que começaram a misturar meninos e meninas,
não é? Abandonaram a ideia de dar uma formação católica para dar uma formação para passar no vestibular, para ser um erudito, para ser uma pessoa muito sábia segundo os olhos do mundo, não é? E as consequências, claro, também uma certa liberdade, dá-se toda a liberdade para os alunos fazerem coisas, né, que são acabar imorais. com a moral católica e pôr esse negócio de moral e cívica, maçônica. Exato. Né? Então, ou simplesmente como viver bem em sociedade, mas moralmente, digamos assim, segundo os mandamentos e a lei de Deus. Né? Zero, você segue se você quiser. Né? E fora que, juntando os meninos e meninas, vão fazer o que na escola? Namorar. Né? Em vez de irem para estudar, vão namorar. E o que estudam, né, padre? O que eles vão estudar? Eles vão, por exemplo, na matéria que é crucial... Evolucionismo, marxismo, sim, tudo isso. E no ensino religioso, padre, o que tem? Ensino religioso, anti-religioso. Ensina tudo que é ímpio. Budismo... Espiritismo, candomblé, tudo isso. Islamismo, misturam, ensinam põem todas as falsas religiões, aí você... é livre, né? E escolhe a falsa religião que você quiser. Ou então adota aquela ideia ecumênica também, né? Ou vira ateu, como a maioria dos professores são ateus e os alunos seguem também, não acreditam em nada. Não. Então, a escola realmente... Olha, descartado, né? Então, quem quiser perverter os seus filhos, pode mandar para qualquer escola, qualquer. Tanto pública como a católica, ou dita religiosa atualmente, modernista, vai ser o fim. Vai ser o fim da vida espiritual dos seus filhos. Porque todas essas opções que existem aí, seja você pagando ou não, elas têm como finalidade este mundo. Então, o sucesso, o êxito nesse mundo, colocam como prioridade essa ciência mundana e de que não reconhece o império de Deus. E em vez de subordinar a vida aqui nesse mundo à religião, à verdade de Deus, à fé, a esperança e a caridade cristã. Então, eles não vão ter uma educação católica. Não adianta. Essas instituições, elas são desenhadas já, até no modo como eles ensinam, os conteúdos que eles ensinam. Mesmo que eles não tivessem moralidades, vamos dizer que não, fazem tudo direitinho, tem lá tudo em ordem, tem uma certa disciplina. Exato. Mas não é desenhado para ser católico. Não. Pelo contrário, é para ser anticlerical, para ter um espírito mundano. Ainda que seja esse mundanismo mais chique, feminismo acentuado, feminista. Lá você não entra para ser uma dona de casa, uma mãe de família, né? Você não aprende corte e costura, cozinha, nada disso, né? Você aprende, põe as meninas para estudar matemática, filosofia, física, né? Coisa que para que isso vai servir para uma mulher, né? Para uma mulher que vai ser mãe, entende? Aí as moças vão fazer um casamento hoje, fazem um péssimo casamento. Não sabem lavar roupa, não sabem costurar, não sabem cozinhar, não sabem fazer nada. Não sabem cuidar de uma criança, nada. Se quiser ter filha, né? Isso é um outro detalhe. Eu já falei aqui, já tenho um vídeo sobre o matrimônio, né? Eu explico claramente para quem quer se casar, né? Olha, você vai ser uma mãe de família, você vai ter uma família numerosa, né? Você vai ser o coração da casa, do lar, né? O marido vai ser um chefe de família, vai ser o responsável por prover todas as necessidades. O marido tem de trabalhar, tem de se esforçar, a mãe fica em casa, educa os filhos, né? Como pode, digamos assim. E isso é fundamental que se tenha em mente. Padre, o senhor é retrógrado, isso é bobagem, não sei o quê. O senhor é contra as mulheres e tudo, né? A emancipação das mulheres, toda essa ideologia ridícula, feminista, né? Mas isso sempre foi a doutrina, né, da igreja e as famílias sempre funcionaram assim, né? E hoje você vai para a escola, aprende tudo o contrário. E vamos dizer assim, é um dever dos pais, não é? Educarem, corrigirem, vigiarem os seus filhos. Se você pega e deixa o seu filho aí na escola e vai trabalhar, vai fazer outra coisa, né? Então você não está cumprindo esse papel. Não. Você não está vigiando, você não está corrigindo, outros estão fazendo isso e não de acordo com os ditames da religião. Sempre a gente ouve os mesmos casos, os mesmos problemas, porque não há essa vigilância. Padre, minha filha, eu só levava da porta de casa para a escola, não sei o que e tal. Minha filha com 13, 14 anos agora está grávida. Ou meu filho só ia para a escola, é usuário de drogas, é dependente de químico, aprende tudo que não presta. É assim, por quê? Porque os pais não acompanham.
né? Não há uma vigilância. E você confia nessas instituições ou nessas pessoas achando que são pessoas de bem e tudo, né? Que têm os bons princípios e tal, e não tem, né? O que eles vão aprender na escola é serem grandes liberais, grandes revolucionários e anticatólicos. Se você envia seu filho para lá, é isso que ele vai aprender. Ou para a universidade. Quantos casos a gente recebe de pessoas que foram para a universidade, não é, e perderam a fé completamente, são ateus, são marxistas, são feministas, né, usuários de drogas, se prostituem, tudo isso porque aprenderam, né, nas escolas e nas universidades. Padre, então, assim, se a ideia for, se você quiser formar, né, um cristão e um bom cidadão, por consequência as duas coisas andam juntos, ser um bom cristão, ser um bom cidadão, então, por favor, afaste desses obstáculos, né, desses ambientes que tem tantas más companhias que vão acabar desviando dessa finalidade. Se a finalidade é algo elevado, né, então a gente tem que procurar os meios apropriados para isso. Claro. E no momento, infelizmente, nós não temos contingente, não, né, graças para a essa manter uma escola católica. Graças a essa crise, né, provocada pelo demônio mesmo, né, na igreja, na religião, há esse alto número de apostasia, né, desde da hierarquia até os fiéis católicos, né, não tem como mais confiar, né, nesses meios, não tem como. E o que eu digo é, nós não aqui apoiamos esse homeschool, a maneira protestante, né, o ensino domiciliar, como fazem, né, os americanos, americanismo, ou um intelectualismo somente, né? Tem várias ciências, tem depois coisas, tem que contratar vários professores para os meus filhos. Literatura, tem que ler Shakespeare, tem que ler não sei o quê, Dostoiévski, vamos falar um pouco mais, né? O pessoal está ouvindo. Então, esse homeschooling assim, eruditista, né, que preza por essa sabedoria mundana, né, que nós sabemos os frutos, até pela vida dessas pessoas que escreviam essas coisas aí, esses cientistas daí para frente, né, que era uma vida péssima, quer dizer, eles não foram, com o que eles tinham, eles não foram capazes realmente de ser gente, como Deus espera. Não. Né? Então, o que você quer dar isso para o seu filho? Entende? Sim, sem discernimento, não, tem que ser educação católica. Né? E isso é basicamente, né, ter um domínio aí de escrita, né, saber falar, se comportar, ter etiqueta. O catecismo. Né? Exato. E a mãe vai ensinar a ser mãe. Não precisa ter faculdade em todas as disciplinas do currículo escolar moderno. Não. Basta ser uma boa mãe e vai ensinar a ser mãe. Não é? O aquelas filho, habilidades que necessita. O menino acompanha o pai, não é? Aprende já uma profissão, ou sei lá, faz um curso técnico, não é uma especialidade. O homem tem que trabalhar, né? Não tem que ficar sentado numa cadeira na universidade pensando, né, a filosofia, não sei o que, a metafísica. Bem, ninguém tem que ser médico, nem tem que ser advogado, sei lá, ter um diploma para sobreviver. Eu conheço gente aí que tem vários diplomas e não consegue nem ser catador de lixo. Catador de lixo. Exatamente. E assim, a pessoa que se concentra em alguma coisa para fazer, vamos fazer isso bem. Não, então, meu pai pedreiro, eu vou ser pedreiro. Poxa, vai ser um grande pedreiro, porque é uma pessoa que está ali, está fazendo aquilo ali desde o começo. Comerciante também. Comerciante, você comerciante. Ele vai se tornar um ótimo comerciante. Exato. Eu tenho um talento para matemática, bom, vamos me empenhar nisso para se tornar um grande matemático. Agora, hoje em dia, o currículo, ele divide a pessoa em um milhão de coisas desnecessárias, inflamado, não só no currículo da escola, como a gente está falando, mas no currículo das universidades, só para fechar a carga horária. Entende? E é uma coisa absurda, não é racional, entende? Não dá certo, não tem dado bons resultados. E formação de menino para menina, tudo igual, como se fosse a mesma coisa. Então, nada disso, deve haver essa separação. E como eu disse, eu não recomendo, infelizmente, não é, que os pais ponham em nenhuma escola, nenhuma. Todas aqui que eu conheço, ao menos aqui no Brasil, são problemáticas. Tá? Segundo esse esquema, né, imposto pela nova ordem mundial, pela maçonaria, né, por quem está por trás de tudo isso daí, né, você não pode mais ter uma escola católica como se tinha antes do Concílio Vaticano II, né, ou como pedem os papas. Né.
a escola para menino, escola para menina, onde os religiosos eram educadores, os padres davam aula para os meninos, as religiosas, as freiras davam aula para as meninas, ou se tinham professores católicos que conheciam bem a doutrina católica, que eram praticantes, que eram exemplares. Não se tem como organizar isso atualmente, né? Infelizmente. E mesmo e fora a questão da disciplina também, né, da moral, né, da ordem, do método. Por exemplo, recentemente saiu esses escândalos aí relacionados ao pessoal dos arautos do Evangelho. É público, tá? Saiu na televisão, na internet e tal. Eu não vou falar nada sobre esses problemas, porque eu não sei, né? Nem me interessa. Eu não faço parte desse grupo, graças a Deus. Mas, por exemplo, eles tinham escolas, né? Várias escolas, pelo Brasil e no mundo afora também. Uma instituição grande, né? E o alvo, né, da mídia, né, maçônica, judaica, é o quê? Dizer, não, lá havia disciplina, lá era tipo uma escola militar, havia regulamentos, isso é inconcebível, alienavam as crianças, os jovens, não sei o quê, com o cristianismo, com o negócio de catolicismo e vida de santidade, que se a pessoa viver no mundo hoje vai para o inferno, não sei o quê. Então, veja, né? E olha que os arautos são modernistas, né? Não são tradicionais, e tem algo de catolicismo, né? Ao menos no estereótipo, no exterior. E esse mínimo de catolicismo já agride. Já agride, é uma coisa insuportável. Né? Então imagine se nós fizéssemos uma escola... Os pais reclamam. Os próprios pais. Esse que é o mais a denúncia principal parte dos pais. Exato. Então é complicado. Eu mandei meu filho para a escola, ele voltou mais santo, não sei o que, falando de santidade, de que eu não posso ir à praia, que eu não posso ir para o baile, que eu tenho que abandonar o mundo. Isso é uma loucura. Né? Então imagine como fazer, né, algo católico hoje. Né? Não tem de maneira nenhuma. Então o que é que eu digo? Quem quer se casar, né, quem quer ter filhos, quem quer constituir uma família, tem de pensar em tudo antes de casar. Né? Porque você compra um pacote. Né? Você vai casar, então qual é o fim principal do matrimônio? É a procriação, é a prole, os filhos. Né? Então você não vai poder evitar os filhos, por conseguinte você vai ter vários filhos, né? E como educar esses filhos e como cuidar da salvação de cada um deles. Né? No nosso mundo atual. Primeira coisa, né, padre? Assim, a primeira linha é, bom, alguém aí, né? O chefe de família vai ter que trabalhar duro, não é? Vai ter que cuidar de ter um bom emprego, uma boa carreira, e a mulher vai ter que ficar em casa para educar as crianças. Esse vídeo, digamos assim, é um vídeo preventivo. Né? E aqueles padres, eu me converti, agora já tenho meus filhos na escola, meus filhos já são adolescentes, já estão grandes, o que é que eu faço? Bem, é mais difícil, mais traumático. Uma coisa é quando você, antes de casar, você já sabe de tudo isso e tem como se programar. E outra coisa é quando você já está, né, está assistindo esse vídeo agora e já tem, né, os filhos na escola, na universidade, tudo isso. O que fazer? É mais traumático. Né? O conselho que a gente dá é sempre tirar. Né? Tirar de escola, tirar de universidade, né? E dar essa formação como nós falamos. Nós temos materiais católicos, conhecemos pessoas que já trabalham com isso há anos, né? A gente pode recomendar depois, vocês entram no site, conversam com a gente, mandam e-mail ou ligam. A gente tem material simples, de fácil acesso, né, que as mães podem trabalhar com as crianças em casa, né, isso daí. Agora, se a mãe trabalha, o pai trabalha, né, já é um problema. Os filhos vão ficar com quem? Né? Então aí, olha, é uma bola de neve. Vai cumprir essa obrigação, né, de lei divina, que eu tenho que vigiar, corrigir meu filho, e aí eu vou deixar isso para terceiros, e no entanto Deus vai cobrar de mim e não dos terceiros. E aí como é que fica? Como é que fica a salvação da sua alma diante disso? Então, mediante todos esses problemas que nós temos, né, o único meio que eu vejo recomendando às famílias isso é uma educação no lar, domiciliar diretamente, né, dos pais. Se precisar de mais alguma coisa, né, padre, a gente está disponível também. Sim. Né? A gente também tem, como o senhor falou, materiais, pessoas para indicar também. Isso. Né? Que em casos concretos, onde funcionou, a gente não está falando algo assim que não, conhecemos várias famílias que já estão há anos trabalhando com isso. E eu digo, tá? As famílias que têm mais problemas em casa hoje são famílias que não fazem o ensino domiciliar. Todos os problemas que nós temos relacionados à família, que vem os pais, ou as mães e tudo, ou os filhos, que nós detectamos qualquer problema,
parte de filhos que estão na escola, na universidade, não é, que não vêm de família católica, tudo isso. Aqueles que vêm de família católica, que têm o ensino domiciliar, raramente, não é, temos algum susto, algum problema. Nossa, aconteceu isso com o filho de fulano, com ciclano, nossa. Não. Agora, já aqueles que, né, que não têm esse cuidado, infelizmente, toda hora é um susto, né? Ah, fulano envolveu agora sim, agora está acontecendo isso, nossa, o que fazer? Não. Como eu digo, às vezes não tem mais como corrigir. Então fica aí, não é? É uma conferência bem politicamente incorreta. Exato. Né? Porque o ensino domiciliar, né, ainda não foi regulamentado no Brasil e tudo, mas eu não conheço ninguém que foi preso porque dá aula em casa aos filhos, nunca. Mas, pelo contrário, eu conheço casos de que o pessoal do Instituto Criança e do Adolescente, Serviço Social, sei lá como é que se chama o nome disso, foram na casa de algumas famílias, né, dizer, olha, por que você não leva o seu filho para a escola e tal? E chega lá, né, encontra uma família numerosa, crianças muito bem educadas, muito bem formadas, né, que tem um método ali, que são ótimos cidadãos, são ótimos cristãos, também católicos. Essas pessoas do serviço social ficam encantadas com as crianças, com o aprendizado que vê ali, e nunca criaram problema nenhum. E nem podem criar, porque como é que vai prender um pai ou uma mãe, porque estão cuidando dos seus filhos. Estão cuidando dos seus filhos, de fato. É diferente de um abandono, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. Há famílias, né, que abandonam os filhos, deixam o dia inteiro na rua, por aí vagabundando, no tráfico, seja lá o que for, né, e não se ocupam. Outra coisa, né, o ensino domiciliar é de fato se ocupar literalmente. Sim. E aqui a gente está falando para pessoas católicas. Católicas, né, sim. que têm um conhecimento daí do catecismo, alguma coisa, sabem da importância, né, da instrução religiosa, e que por isso mesmo tomam essas medidas. Não é algo que fazem de livre e espontânea vontade para se conformar com a vontade de Deus. Um outro ponto importante também é a questão da modéstia cristã. Sim. Né? Às vezes em casa, na igreja, né, os pais exigem uma coisa, a modéstia, né, os filhos sempre de vestido, de saia e tudo. Né, na religião, como é correto, as meninas se vestem como meninas, os meninos se vestem como meninos e tal. Aí você manda para a escola, o uniforme é calça comprida. Para as meninas, para todo mundo, mini saia, seja lá o que for. Sim. Né? E se você manda a sua filha para lá, né, as coleguinhas todo mundo vai ficar rindo, porque a sua filha vai de saia, as outras vão de calça. Exato, aí vira motivo de chacota. Complicado. Então selecionar. Né? Por isso que é bom se afastar completamente desses meios, né? E em casa você regulamentar tudo isso, né? Segundo as normas cristãs, né? E não segundo o mundo, né? E as modas, digamos assim. Então tudo isso é importante, né? Para regulamentar a nossa vida e como ter boas famílias católicas, praticantes, né? De fato, seguidoras da lei, da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem exceção alguma, né? Sem se misturar com o mundo, sem ser do mundo, sem nada disso. Muito bem, Padre, muito obrigado por suas palavras. Dê-nos a sua bênção. Benedictio Dei Onipotente, Patris et Filii Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amém.